Teve sufoco até o final, mas com o artilheiro brilhando, as coisas ficam menos difíceis para o Ceará. Mais 2 gols de Pedro Raul na conta. E o Ceará consegue a sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouquinho desse Ceará 2, Vasco 1, resultado que deixa o Alvinegro com 7 pontos na classificação do Campeonato Brasileiro. Antes da gente seguir com o papo, queria agradecer a cada um de vocês que está inscrito aqui no canal. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva. Meu nome é Caio Costa, estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui. E a gente já bateu a marca de 14.700 inscritos. Então está sendo muito bacana tocar essa ideia com vocês. Pedir para você deixar o like, porque é muito importante, porque leva o vídeo a mais pessoas. E também tem essa ferramenta nova, né, o Hype, que ajuda também a divulgar o canal, a crescer os vídeos. O Ceará venceu o Vasco da Gama na Arena Castelão, provando sua força dentro de casa em termos de resultados. 2 jogos dentro do Castelão no Brasileiro, 2 vitórias, mais 2 gols de Pedro Raul. É até repetitivo falar o como importante foi a chegada do camisa 9 em Porangabuçu. Já são 9 gols em 10 partidas, tem 1 assistência, então quase todo jogo tem pelo menos uma participação direta de Pedro Raul, sendo decisivo para o Ceará. Vamos falar um pouquinho de como foi esse jogo na Arena Castelão, jogo que terminou há pouco aqui na capital cearense. No jogo contra o Juventude, eu falava de como o elenco do Ceará ele é ali restrito. Quando você perde 1, 2, 3, 4 opções, deixa o Léo Condé, por mais que a gente só possa discutir as escolhas do Léo Condé, e acho que devemos em alguns momentos, mas o banco não costuma entregar. E o que se viu é óbvio, com a volta do Matheus Bahia e do Lucas Mugni, o quanto o Ceará precisa desses titulares, o quanto eles elevam o nível técnico da equipe. No caso do Bahia, ainda faz a questão de trazer o William Machado, que vive um bom momento dentro da sua posição, de volta ao setor de miolo de zaga, né? Você não precisa adaptar ali, uma vez que o Nicolas, que é o reserva imediato, está fora, e o Nicolas e o Mugni hoje está num momento muito acima dos postulantes à vaga ali de camisa 10, do meia de aproximação, muito acima do que o Rômulo vem atuando, muito acima do que o próprio garoto Matheus Araújo, enfim, e o Lourenço, que seria uma outra opção, ainda não faz um ano como fez ano passado. E o que o Ceará mostrou hoje muito do que a gente já viu de bom e de ruim dentro da Série A. Os primeiros 30 minutos, bons, talvez não brilhantes, mas melhores do que o Vasco da Gama. Numa rotação mais alta do que o adversário, inclusive tentando marcar muito, uma marcação-pressão, muitas vezes até espelhando a saída de 3 do Vasco, em que o Hugo Moura vinha junto aos zagueiros para sair com a bola, o Ailon, o Lucas Mugni e o Pedro Raul forçando o Vasco a tentar rifar essa bola, procurando um pivô com o Verratti na frente, embora até mesmo a primeira grande chance do jogo tenha sido do time vascaíno, o chute para fora do Payet. O Ceará era melhor até fazer 1-0, num lance que o Sobral descola um lançamento, o João Vitor falha e o Lucas Mugni mostra uma das suas melhores qualidades. Se o Mugni não consegue aguentar 90 minutos de jogo, 100 minutos de jogo com a mesma intensidade, o tempo que ele fica em campo, ele se entrega ao máximo. E não ter desistido da jogada é muito mérito do camisa 10 do Ceará, que computa mais uma assistência para ele no ano e mais um gol do Pedro Raul, um gol de centroavante. Ele já vinha ali espelhando, já tinha subido de cabeça umas 2, 3 vezes, não tinha conseguido bater de forma mais concreta em direção ao gol vascaíno, faz o gol de 1-0, celebrando a lei do ex, né, comemorando bastante o seu gol para cima do Vasco da Gama. E era um resultado justo ali ao Ceará. Só que lembra do que eu falei, né, mostrou algumas das qualidades, mas mostrou de novo uns defeitos. Depois dos 30 minutos, há uma queda de produção do Ceará, o time sente um pouco. Não que o Vasco tenha criado muita coisa ainda no segundo tempo, no primeiro tempo, mas já não foi um time que conseguisse manter o nível que manteve durante boa parte da etapa inicial. Até logo depois do gol tem um lance que o Pedro Raul se é um pouquinho... Olha para o lado, talvez serviço, eu acho que era o Ailon, que vinha por dentro, poderia ter feito 2-0, tranquilizado tudo antes do intervalo, mas é notório a queda de desempenho. Volta no intervalo, o Vasco já faz logo 3 substituições e vem para frente, e fica mesmo aquela postura que a gente viu, por exemplo, no jogo contra o Grêmio. Por mais que o Vasco não criasse tantas chances, a bola rondando a área. Tem até um lance que o Payet perde pênalti, que para mim não foi absolutamente nada. O Payet, inclusive, se lesiona depois de uma batida de escanteio. Entra o Alex Teixeira, o Vasco já tinha colocado o Ryan no campo, que é um jogador muito forte, muito rápido. O Verratti passou a ficar menos isolado. Não era
chances muito perdidas. O Lucas Piton até tem um lance muito perigoso, mas era um Vasco rondando a grande área do Ceará, e um Ceará empacado e não conseguir sair, algo parecido que a gente viu no jogo do segundo tempo contra o Grêmio. Por isso que eu falei das semelhanças de um padrão que precisa ser observado mesmo no momento de euforia de conseguir uma segunda vitória jogando dentro de casa em uma pontuação que é muito importante para a sequência do campeonato. Só que o alívio parecia que tinha vindo, né? O Léo Condé faz substituições, dá mais uma oportunidade para o garoto Guilherme, faz a substituição botando o Guilherme no lugar do Ailon, logo depois que o Ailon perde um contra-ataque, 3 contra 3, era uma chance de ataque muito forte para o Ceará, o Ailon perde a chance, e aí acho que a paciência do Léo Condé foi para o espaço ali naquela hora, bate o cruzamento do Galeano escora, o Raul faz 2-0. Era para o jogo ter ficado sob controle. E durante esses dias de pré-jogo, a gente falava não só da importância do Verratti, de como ele é muito forte no jogo aéreo. O Ceará consegue tomar um gol nos acréscimos dessa forma quando o jogo estava sob controle. É verdade que o Vasco não conseguiu transformar a pressão em chance concreta de gol depois do gol do Verratti. Lembrando que o Ceará ainda teve o problema do Bruno Ferreira, né? O Fernando Miguel entrou no jogo, parece ainda meio sem ritmo de jogo ainda, tanto é que a chance mais perigosa do Vasco depois de 2-1 é um erro dele, que ele bota para escanteio, e o Rômulo trava a finalização vascaína, foi até marcado impedimento, mas eu fiquei com a sensação no replay que não havia impedimento. Então, saiu o gol, o prejuízo seria ainda maior. É um momento de comemorar sim uma vitória importantíssima, de celebrar o momento do Pedro Raul e de alguns outros jogadores. Galeano, de novo, fez um partidaço de doação, às vezes comete erros técnicos, mas fez um partidaço, precisa ser valorizado, o Mugni voltou bem. Mas essa queda de produção durante um jogo de Série A muitas vezes costuma ser fatal e já foi para o Ceará dentro desse mesmo campeonato. Reflexões para serem feitas por Léo Condé, que o time agora vai ter praticamente uma semana inteira para jogar só contra o Bahia, e aí vai vir de novo aquela restrição de elenco. O Matheus Bahia não pode jogar. De novo, agradecer a cada um de vocês que está inscrito aqui por aqui. Eu gostaria muito que você deixasse o like e, principalmente, deixe seu comentário o que é que você achou da vitória alvinegra. Vitória importantíssima com a marca do artilheiro, Pedro Raul. Deixa o like, deixa o hype, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais e vamos trocar muita ideia sobre futebol ao longo de toda essa temporada.